Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Francisco, né? Bom, gente, esse conteúdo é para você, estudante de teologia, né? Para você que está começando agora a teologia, né? Gente, estudar teologia é estudar a Bíblia, né? Estudar a Bíblia é estudar a pré-história, estudar o passado, né? E, pô, cara, se você não souber estudar a pré-história, se você não souber estudar o passado, se você não souber fazer escavações, né, para descobrir o que aconteceu, né, há 1500 anos antes de Cristo, né, infelizmente você pode ficar um pouco atrapalhado, né, enfim. Por quê? Gente, estudar a pré-história, estudar o passado, estudar a Bíblia, né, você não pode estar aplicando uma coisa que já aconteceu há 1500 anos de Cristo no seu dia a dia hoje, em 2026, né? Porque todo mundo sabe que hoje nós estamos em 2026, né? E a Bíblia relata histórias que aconteceram há 1500 anos antes de Cristo, né? Então vale a pena você ficar atento nesse detalhe. A Bíblia relata a história que aconteceu no passado, né? E a gente está vivendo o que? O futuro, né? A gente está vivendo o presente e focando no futuro, né? Então, tipo, ó, a gente está vivendo 2026, o presente focando no futuro 2027. E a Bíblia é um livro sagrado que ela relata a história que aconteceram lá no passado, né? A Bíblia originou-se de um longo processo histórico, aproximadamente 1500 anos, com texto escrito entre o século IX e o século I, no Oriente Médio, composta por dezenas de autores, contém registros em hebraico, aramaico e grego. Ela foi reunida em um cânon, coleção oficial pelas comunidades religiosas ao longo do tempo, dividindo-se em Antigo e Novo Testamento. Pontos chaves de origem. Significado: a palavra vem do grego biblion, ou da Bíblia, plural, significado livros ou rolo. Antigo Testamento teve suas bases na tradição oral dos hebreus, posteriormente registrada em pergaminhos, com desenvolvimento significativo durante e após o auxílio babilônico, após 500 anos antes de Cristo, para registrar a idade do povo. Novo Testamento, escrito no século I depois de Cristo, iniciando pelas cartas de Paulo e seguindo pelos evangelhos narrados e eventos salvíficos de Jesus Cristo. Matérias escritas inicialmente em papiro, pergaminho, com o uso de rolos. Formação do cânon. A definição dos livros sagrados foi um processo gradual de separação de obras inspiradas de outros textos, consolidando-se ao longo da história. Tradução: a Vulgata, tradução latina de São Jerônimo, foi fundamental no século II para unificar tradições.
A Bíblia é uma coleção de textos sagrados considerados inspirados por Deus que narram a história de Deus com a humanidade, né? Ou seja, quando você abre a Bíblia, né, você já descobre como Deus fez o mundo, né, colocou os animais e fez o ser humano, né, que é aquela antiga historinha de Adão e Eva, né? A Bíblia existe uma coleção de textos sagrados escritos ao longo de séculos, aproximadamente 2000 anos, por cerca de 40 autores diferentes, com o propósito de registrar a revelação divina, a história da relação de Deus com a humanidade e os fundamentos de fé judaico-cristã. Aqui estão os pontos principais sobre o propósito e origem da Bíblia. Porque a Bíblia existe, o propósito, né? Revelação divina. A Bíblia é considerada a palavra de Deus inspirada, escrita por homens movidos pelo Espírito Santo para registrar ensinamentos, profecias e o seu plano de salvação. Fundamento da fé. Ela serve para instruir, corrigir, ensinar a justiça e revelar o amor de Deus, culminando na figura de Jesus Cristo. Registro histórico e cultural. Além do aspecto religioso, ela funciona com um registro das tradições, leis e história do povo de Israel e do cristianismo primitivo. Local de origem, né, gente? Quem já se interessou para descobrir a origem bíblica, né? Você conhece a história que Jesus andou lá por Jerusalém, né? Mas você já descobriu aonde surgiu, né? Quem escreveu foi em Roma, se foi em Israel, enfim, né? Porque esses Orientes Médios, existem vários lugares, né? Então, tipo, não sei se vocês já pararam para descobrir da onde veio, da onde foi formado a história Bíblia, né? O livro Bíblia, né? A Bíblia não tem uma única capital. Interessante, né? De origem, pois foi escrita em diferentes locais e continentes. No entanto, sua origem geográfica principal é o Oriente Médio, né? A terra de Canaã e Israel, né? O Antigo Testamento, escrito predominantemente no que hoje é Israel, Palestina e partes da Jordânia, Egito e Síria, né? Israel, Palestina, partes da Jordânia, né? Que já são 3, né? Egito, 4 e Síria. Então são 5 capitais, né? Com mais de 40 escritores que começaram a escrever a história, né, lá do Antigo Testamento, o que aconteceu 1500 anos antes de Cristo, né? E o Novo Testamento? O Novo Testamento é escrito em locais diversos no Mediterrâneo, incluindo Israel, Galileia, Jerusalém, cidades do Império Romano, Grécia, Ásia Menor, né? Novo Testamento: Galileia, Jerusalém, cidades do Império Romano, Grécia e Ásia Menor.
né? Com mais de 40 escritores. A Bíblia, ela não é um livro brasileiro, né? A Bíblia, ela, né? O brasileiro tem que entender que a Bíblia, ela não é um livro brasileiro, né? A Bíblia relata histórias, né, do Oriente Médio, né? mais de 40 escritores, né, descreveram, né, este livro sagrado, né? Ou seja, que países, né, que países do Oriente Médio são esses? A terra de Canaã, Israel, né? Palestina, parte da Jordânia, Egito, Síria, né? Galileia, Jerusalém, cidades do Império Romano, Grécia, Ásia Menor, certo? A gente estuda ela no Brasil, né? Tem muitas religiões dentro do Brasil com esse livro sagrado, né? Tem gente que acredita em milagres, né? Então é interessante que as pessoas têm que aprender a usar, né? Porque tem gente que tem fé, tem gente que acredita em milagres, tem gente que acredita nas profecias bíblicas, né? No que a Bíblia relata, né? Jesus andou obrando milagres, né? Curava enfermos, né? Enfim. Mas a Bíblia, gente, não é um livro brasileiro, né? Jerusalém, frequente como centro histórico de fé judaica e cristã, onde muitos dos eventos ocorreram e onde fragmentos da Bíblia mais antigas foram encontrados, né? A cidade de Jerusalém foi aonde Jesus andou obrando milagres, né? Para você que estuda a Bíblia, né? Você entende muito bem essa história. Dados importantes sobre a origem. Idiomas: foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico, né? Isso o Antigo Testamento. Grego, koiné, Novo Testamento. Contexto: a história derivam de lendas e tradições sugeridas na terra de Canaã. O nome, a palavra Bíblia, remete à cidade fenícia de Biblos, atual Líbano, que era um importante centro de produções de papiros. Em resumo, a Bíblia é um resultado de uma produção coletiva histórica focada no relacionamento divino com a humanidade, com raízes profundas no antigo Israel. E, gente, o interessante é que nesses países do Oriente Médio, né, existiam leis, né? Que leis são essas? Leis que não são leis brasileiras, né? São leis lá do Oriente Médio, né? Então, ali, a Bíblia, ela relata histórias, né? Ela relata histórias, como também ela era uma lei usada, né, no Oriente Médio, nesses países que eu citei, né? Aonde, se você praticasse, né, algum tipo de crime, seria um pecado, né, contra Deus, primeiro de tudo, e contra o restante da humanidade. Os 10 mandamentos, o decálogo, são regras fundamentais dadas por Deus a Moisés, Êxodo 20, para uma vida justa focada no amor de Deus
aos próximos. Eles proíbem a idolatria, a desonestidade, a desonra familiar e o pecado contra a vida, sendo base para a moralidade cristã e a vivência em comunidade. Aqui estão os 10 mandamentos baseados principalmente em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 1 ao 17, na tradição católica. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outros deuses, né? Então a Bíblia relata um Deus que existiu, que criou a terra, que criou tudo que habita na terra e que criou a humanidade. Um sobrenatural, que você tem que amar um sobrenatural, né? Um Deus muito poderoso, né, que criou o que há na terra. 2. Não adorar ídolos ou imagem. 3. Não tomar seu santo nome em vão. 4. Guardar domingos e festas, santificar o sábado, claro. Sábado você descansa. 5. Honrar pai e mãe. 6. Não matarás. 7. Não cometer adultério, pecado contra a castidade. 8. Não furtar, roubar. 9. Não levantar falso testemunho, não mentir. E 10. Não cobiçar as coisas alheias, não desejar a mulher do seu próximo. Ou seja, meu irmão tem uma namorada muito bonita, linda, né? Mas é a mulher dele. Eu sou o irmão dele. Ela é minha cunhada, mas eu não posso desejar ela, né? Eu não posso cobiçar a vida do meu irmão, né? A namorada é dele, somente dele. Ela aceitou ser namorada dele, né? Então, simplesmente isso. Por mais que ela seja bonita, por mais que ela tenha um corpo lindo, né? Mas eu tenho que respeitar, né? Porque eu, lá no Oriente Médio, né? Claro e evidente que no Oriente Médio era um pecado absurdo. Gente, mas essas coisas no Brasil hoje é pecado? Gente, tem coisa que hoje no Brasil é crime, né? Porque a gente está lendo um livro que retrata a história, né, do Oriente Médio, né? Essas eram a lei do Oriente Médio, né? Pecado contra Deus e contra o resto da humanidade, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é pecado. Não adorar ídolos ou imagens lá no Oriente Médio era pecado. Não tomar seu santo nome em vão era pecado. Guardar domingos e festas, né? Se você não guardasse os domingos e as festas, esses fins de semana, né? Se você fosse festejar, já era pecado, né? Você não poderia trabalhar no sábado. Se você trabalhasse no sábado, né? Você estava cometendo um pecado. Isso no Oriente Médio. Honrar pai e mãe. No Oriente Médio, se você desonrasse seu pai e sua mãe, você cometia um pecado. Não matarás, porque se você matasse no Oriente Médio, né? Você cometia um pecado contra Deus e a humanidade. Não cometer adultério, ou seja, não se deitar com a mulher do seu próximo, né? Não trair a tua mulher, né? Você, homem, no Oriente Médio, você, homem, não poderia trair sua esposa e a esposa não poderia trair o marido, né? Porque era um pecado contra Deus e a humanidade. Não furtar, não levantar falso testemunho, né? Ou seja, não mentir e dizer que fulano fez uma coisa que ele não fez, né? Hoje no Brasil, se a pessoa roubar, é um crime, né? Lá no Oriente Médio, né, gente?
No Oriente Médio era um pecado e não deixava de ser crime, claro, né? Porque no Oriente Médio antigamente também existiam seus soldados, né? Seus gladiadores. Não cobiçar as coisas alheias. Hoje no Brasil, eu também concordo, né? Porque no Brasil, gente, o brasileiro cobiçando a mulher do próximo, né? O brasileiro cobiçando a mulher do primo, a mulher do irmão, a mulher do tio, né? No Oriente Médio, né? No Oriente Médio era um pecado desejar a mulher do próximo. Dentro do Brasil, né? Digamos que seja um pecado também, né? Não vai ser um crime, mas um pecado vai ser, né? Mas as leis do Oriente Médio é do Oriente Médio, né? As leis brasileiras existem. As pessoas quando estão estudando a Bíblia, né? Quando as pessoas estão estudando a Bíblia, elas têm que entender uma coisa. Gente, eu estou estudando a Bíblia, estou estudando coisas que aconteceram nas cidades do Oriente Médio, lá no passado, antes de Cristo. Eu não posso pegar coisas lá do passado, antes de Cristo, né, coisas lá do Oriente Médio e praticar dentro do Brasil, né? Simplesmente isso, né? As leis do Brasil existem. Jesus e os mandamentos, né? Jesus confirmou a relevância dos mandamentos, sintetizando-os do amor de Deus e ao próximo. A origem entregue a Moisés em 2 tábuas de pedras do Monte Sinai. A importância visam a liberdade do pecado e uma vida digna, agindo com bússola moral, né? Diz a Diocese de Santo André. Mas as leis do Oriente Médio, gente, não se compara com as leis brasileiras, né? No Brasil existem muitas leis, né? Olha, para vocês terem noção, né? As leis brasileiras compõem um sistema hierárquico, encabeçando pela Constituição Federal de 1988, seguindo por leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias e decretos. Congresso Nacional composto por deputados, senadores, e o principal criador de leis federais, principais normas incluem um Código Civil, Código Penal, CLTD, CDC e ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, né? As leis brasileiras. A lei que protege a criança e o adolescente. Claro que protege o adulto e o idoso também, né? Principais tipos de leis e normas, né? Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, códigos e estatutos, processo de criação e processo legislativo, né? Proposta, análise, votação, sessão, vento, publicação. O portal do Planalto e da Jus Brasil são os principais fontes para consulta e pesquisa de legislação e atualizada. Aí, para você ver, né? Você é um estudante de teologia, né? Você é um estudante de teologia, mas você tem que entender que você está estudando, né? Você está escavando, né? Você está trabalhando com escavações lá do Oriente Médio. A Bíblia, ela está espalhada no mundo, né? Então, em cada país existe a Bíblia, né? Em cada
capital do país existem igrejas trabalhando com esse livro, Bíblia. Em cada capital, em cada cidade, né, até dentro dos interiores, a gente tem igrejas trabalhando com esse livro, Bíblia, né? Só que a gente tem que entender que a gente está estudando uma pré-história, a gente está trabalhando com escavação, o que aconteceu lá no Oriente Médio, né? Eu citei o nome das cidades, né? Onde mais de 40 autores, né, descreveram, relataram o que aconteceu, né, lá no Oriente Médio, né? E suas leis, né? Só que as leis do Oriente Médio são diferentes das leis brasileiras, né? Tem gente que lê a Bíblia, tem gente que, eu não sei por que confunde as coisas, né? E acha que aí baixou um Espírito Santo, né? E este Espírito Santo pode conduzir as pessoas, né? Eu sou contra, porque eu leio a Bíblia, né? Eu leio a Bíblia, né? E nunca baixou o Espírito Santo em mim, e eu nunca tive a coragem de usar a Bíblia para mim estar conduzindo as pessoas, para mim estar casando as pessoas, né? Para mim estar empregando as pessoas em empresas que eu não tenho, né? Para mim estar orando para salvar casamentos, para mim estar orando para me salvar empregos, né? Eu leio a Bíblia sim, né? Porém, eu aprofundei os meus estudos, né? Eu não comecei a ler a Bíblia, né? Eu preferi descobrir a origem bíblica, né? Aonde ela nasceu, aonde ela foi criada, aonde ela foi escrita, né? Eu aprendi a separar a Bíblia das leis brasileiras, por mais que a Bíblia tenha os 10 mandamentos, né? Que antigamente, lá no Oriente Médio, seria um pecado contra Deus e contra a humanidade se você praticasse, né, os 10 mandamentos, né? Eu até concordo os 10 mandamentos hoje dentro do Brasil, né? Então, tipo, é interessante, né? Mas para você que é estudante de teologia, você tem que aprender a aplicar bem a palavra, né? Você tem que aprender a diferenciar uma coisa que já aconteceu para um presente hoje dentro do Brasil. 2026 presente, focando em 2027 o futuro. Não é isso? Bom, a gente é só um estudo bíblico, né? Para quem gosta de estudar a Bíblia, para quem gosta de escavações, para quem gosta de pré-história. Esse é um conteúdo top de linha.